Olá, meus amigos do canal Dev Initiative. Depois de muito tempo, eu tenho prometido esse canal aqui, fazer esse canal de programação, mostrar dicas de programação, dicas de tecnologia aqui dentro já tem um bom tempo. Finalmente a gente vai sair do papel com esse projeto. Esse vai ser o primeiro vídeo, então eu quero ver como é que vai ser a aceitação de vocês, como vocês vão conversar aqui comigo, como é que a gente vai sair neste primeiro projeto. E a ideia desse primeiro projeto aqui, eu peguei um exemplo simples, junto com um artigo que vai ser publicado no meu blog, que é a gente subir um site estático no S3 da Amazon, num bucket S3 da Amazon, e ver como configurar tudo isso daí. Então esse vídeo aqui vai acompanhar esse hands-on. Então vamos lá comigo? Então vamos lá, como eu falei, o vídeo que a gente vai trazer aqui hoje, para seguir este tutorial, eu vou estar colocando o link deste artigo aqui, publicado na descrição aí do vídeo do YouTube, né? A gente vai estar ali na descrição, onde a gente vai brincar com o S3 da AWS, que é o Simple Storage Services da AWS, para poder publicar um site estático lá. Então a gente vai precisar aqui, vamos começar, para a gente começar para você acompanhar esse hands-on e tudo mais, existem dois pré-requisitos. O texto vai estar todo colocado aqui. Nós vamos precisar de dois pré-requisitos para começar a fazer isso aqui. O primeiro pré-requisito é você ter uma conta na AWS. Por exemplo, eu tenho a minha conta aqui. Qual é a vantagem? Se for a sua primeira conta aqui, o primeiro ano, você tem um monte de coisa em FreeTire. Eu não tenho mais tanta coisa em FreeTire porque eu já tenho mais de um ano, por exemplo. Mas o billing ainda está baixo aqui. Eu estou devendo apenas $0,01 aqui para a AWS nesse momento, que é na minha próxima conta. É legal você manter essa visualização de quanto você está gastando e quais são os tops services que você está gastando. E o segundo, o pré-requisito, você precisa ter um site estático para poder publicar, algum HTML da vida. Eu vou usar de exemplo aqui, nesse nosso exemplo aqui, eu vou brincar aqui com um código que eu fiz aqui. Deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó, é um site simples aqui. Eu criei um HTML simples aqui, fingindo que eu estou publicando um blog, um site estático aqui, só que sim, esse cara está rodando /home, alguma coisa, /template aqui, tudo mais. Isso aqui não está publicado na internet. Isso aqui funciona porque está aqui na minha máquina, mas se eu for colocar no mundo, não chega. Então eu quero colocar isso aqui no ar. Como eu faria? Então, um dos exemplos que a gente vai usar aqui é fazer isso via o S3 da AWS. Ponto interessante aqui, eu não vou usar o CLI da AWS, eu vou usar aqui só a parte aqui, o próprio painel aqui da AWS, vou usar toda a parte visual aqui só pra gente, o intuito é ser simples, entendeu? A gente ver esse processo simples. Então o primeiro passo que a gente vai ter que colocar, a gente vai usar o serviço chamado S3. Aqui para mim ele já está aqui nos visitados recentemente, mas se você nunca entrou, é sua primeira vez, depois que você logou aqui no seu painel da AWS, você pode vir aqui no Search Services e procurar aqui S3. Ele vai estar aqui, ó, Scalable Storage in the Clouds. Perfeito. Clica nesse cara. Para alguns vai aparecer a janelinha explicando o que é o S3. Se você já tem algum bucket criado lá, eu tenho este bucket aqui que está desativado, mas ele está aqui, que eu estava tendo um teste que eu estava fazendo com o Elastic Beanstalk. Eu preciso até ver como é que eu removo ele daqui certinho, bonitinho. O primeiro passo cara, a gente precisa criar um bucket. Então nós vamos, estou no painel, create bucket. Como eu explico no texto, ali vocês vão ver, o bucket, ele é o baldinho, vamos dizer assim, se você for traduzir ao pé da letra, mas não é bem um baldinho. Pensa que, cara, o S3, na região que eu tô aqui, olha, eu tô já em US East 1 aqui. Eu poderia mudar, por exemplo, para São Paulo East. Eu nem sei porque que ele entrou em US East aqui, deixa eu ver aqui. Porque eu tô em Global, deixa eu pegar aqui, vamos jogar para
para South America aqui. Ah não, porque o painel ele... deixa eu ver, acho que eu tenho que voltar aqui. Ah, é aqui, perfeito. Eu estava ali em Norte Virgínia, agora que eu vi. Vou voltar aqui para São Paulo aqui. Vamos entrar aqui no Bucket S3. Lá de volta. Tem o meu bucket lá. Lembre-se, ó, ele está na região São Paulo East. O bucket, ele tem algumas características e eu vou falar aqui agora. Então vamos dar o Create Bucket aqui. Agora eu estou em São Paulo East, perfeito. Eu podia ter mudado por aqui também, cabeção. Não precisava ter voltado até toda aquela tela lá. Mas acontece. O nome do bucket, cara, ele tem algumas regrinhas. A primeira regrinha, pensa que isso aqui é na região que você está, São Paulo East 1. Isso aqui é um enorme diretório de arquivos, gigantesco, e eu estou criando um diretório a mais lá. Então o nome tem que ser único. Então, toda vez que você for colocar o nome de um bucket, ele precisa ser um nome único. Ele só pode ser todo em minúsculo, não pode conter espaço, nem uppercase, nada, e tem que ser único. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui, vou dar aqui Ser Lopes Static Test Web, sei lá, é o nome. Beleza, dei esse nome pro bucket. Depois que eu fiz isso, a primeira coisa, tá vendo? Ele vai estar bloqueado por default, sempre para todo acesso público. Se eu quero transformar esse cara no meu site estático, eu preciso que ele esteja aberto ao acesso público. Então o primeiro truque aqui, a hora que você está criando o bucket, cara, desmarca o bloquear o public access. Legal, desmarcou, ele vai pedir para você avisar, tá vendo? Ó, desligar o public access, pode dizer que esse bucket estão se tornando público. Sim, eu tenho conhecimento disso, marca disso. Pode esquecer esse resto aqui, depois em um vídeo futuro a gente fala sobre versionamento, tags, encriptação. Cara, o que a gente precisa aqui agora é um nome válido, único. Tirei o bloqueio para que tem o acesso público. Isso você pode fazer depois também, tá? Não tem problema nenhum. E vou criar o bucket. Create bucket. A AWS criou o meu bucket aqui. Olha aí, aqui, ó. Eu tenho um bucket público aqui. Joia! Agora eu quero usar esse bucket, esse serviço aqui. Agora eu preciso colocar os arquivos do meu site lá dentro. Eu preciso configurar o site. Eu só criei a pasta. Então você vai clicar no seu bucket. Nós vamos começar aqui. Como eu falei, eu vou usar aqui o exemplo mais simples. Então eu vou usar o próprio upload que está aqui no painel da AWS. Então eu vou usar aqui upload. Eu vou adicionar arquivos e pastas aqui dentro do meu bucket. Então, primeiro passo aqui, cara, lembre-se, o arquivo não pode ser maior de 660 GB. Eu posso usar o AWS CLI, o SDK, o REST API. Eu tenho um monte de jeitos de fazer isso. Eu vou usar aqui o jeito um pouco mais simples aqui de usar o painel aqui direto. Então eu vou adicionar alguns arquivos aqui. Então eu venho aqui em documentos, lá naquela minha pasta lá na máquina aqui, códigos, personal blog template. Vou colocar os arquivos do raiz. Depois eu vou te explicar porque que eu não coloco o post direto, tá? A pasta inteira direta. Vocês vão entender depois. Mas calma lá. Então vamos lá. Abrir. Por que esse truque? O index.html vai ter que estar sempre no raiz da sua pasta. E aqui eu adiciono pasta por pasta daqui de dentro. Adiciona as pastas. Bem chato isso, né? Mas é porque a gente está fazendo num processo manual, né? E eu vou te explicar porque que a gente não pode pôr o raiz depois lá na frente. Então eu vou adicionar pasta por pasta. Opa! Não é files, é folders. Eu mandei libs, falta JS. E por último é a minha pasta de CSS. Perfeito. Subi tudo que eu precisava aqui dentro. Upload.
Ele vai levar alguns minutos aí, vai depender da sua conexão, o tempo que ele vai levar para fazer o upload de todos esses arquivos. E enquanto isso eu vou colocando. Por que eu não coloquei para ele selecionar aqui e pegar, por exemplo, esta raiz inteira aqui do meu código e colocar tudo mais? Porque ele ia colocar tudo isso aqui dentro desta pasta, dentro do bucket, e o index não estaria na raiz do meu bucket para eu transformar em um site estático. Depois eu mostro isso como exemplo e vocês vão entender, tá? Vamos lá. São poucos arquivos, ele sobe isso aqui rapidinho, tá acabando. Show! Todos os arquivos aqui subiram. Vou fechar aqui. Olha que bonito, tá todo mundo aqui. Eu tenho todos os arquivos. Agora eu preciso fazer mais duas coisas para configurar esse cara aqui. Eu tenho o conteúdo do blog, mas ele ainda não está totalmente público. Eu ainda não consigo acessar este carinha de fora e ele funcionar como um site. Eu preciso adicionar mais uma coisa. Em permissões, por mais que eu tenha deixado off o bloqueio de acesso público e está público, se eu simplesmente transformar ele num site estático, isso não vai funcionar. Eu preciso adicionar uma policy permitindo meus arquivos. É bem simples. Eu venho aqui em Bucket Policy, em Permissions, Edit. Ele vai criar um permission aqui, e aí eu vou colocando as actions que eu quero colocar aqui. Aqui eu vou ser cara de pau, eu vou copiar do conteúdo que eu coloquei lá dentro, porque basicamente o que a gente precisa colocar ali. Então vamos lá. Posso substituir essas linhas aqui pelo meu bucket aqui. Opa, que quebrou um carinha a mais aqui. Opa, vem cá. Opa, velho, perfeito. Eu estou dizendo que eu permito asterisco, ou seja, todo mundo a pegar um objeto no S3 e é um public read get object. Joia. O resource, aí é aqui que é a grande mágica. Precisa ser o ARN do seu bucket, que é esse nome aqui. Então, você copia o cara aqui, substitui neste cara aqui, antes do barra asterisco aqui. Show! Isso aqui tendo salvo. Saved changes. Você poderia fazer isso todo manualmente lá. Joia! Tá vendo? Ó, o acesso agora está público. Agora eu consigo acessar este bucket de fora. Agora eu preciso que ele responda como um site. Ele ainda não me responde como um site. Então, para responder, eu vou na aba agora Properties. Lá no final do Properties, eu tenho aqui, ó, Static Website Hosting Disable. Eu vou ligar esse cara. Edit. Enable. A partir do momento que eu dei Enable, ele pergunta: olha, você quer ele como, ou hostear ele como um site estático, ou você quer dar um redirect para outro objeto? Não, aqui eu vou dar um host para Static Website. Aí aqui, onde é a sua home? Qual é o seu arquivo default que o cara digitou a URL lá, o caminho, eu vou abrir. Então eu vou abrir aqui o arquivo que está na raiz. Por que o index tem que estar na raiz? Porque ele não procura pasta, tá? Então por isso que eu estou falando, ele sempre vai procurar o arquivo que está na raiz. Por isso que aquele caso não vai dar certo. Eu vou mostrar de novo para vocês depois. Vou por aqui, ó, index.html. Você pode especificar seu error page se não achar alguma opcional de redirect, mas não, que básico. Save the changes. Pronto, site está no ar. Tá duvidando? Ó, vou até fechar aqui, ó, esse daqui para mostrar para vocês. Ele me deu uma URL aqui, ó. Olha que bonito aqui. Vamos acessar essa URL, ó. Publicado. Estou na internet. Aí só para você ver como é verdade esse bilhete, ó. Se eu pegar isso aqui, vamos abrir um outro navegador aqui. Vou abrir aqui o Firefox na minha máquina, para ver que está vindo de uma outra página, não do painel da AWS. Aqui, ó. E aí, ó. Estamos na internet com um site estático
um bucket estático funcionando. Os pontos de atenção que eu falei para vocês, então vamos voltar aqui, ó. Olha só que legal, né? Simples, acabou, só isso. Pontos de atenção interessantes que a gente vai colocar aqui. Vamos fechar essa janelinha, vamos voltar lá para nossa página de objetos aqui. Joia. Vamos supor aqui que aquilo que eu falei. Vamos agora fazer alguns testes. O blog está no ar, a gente subiu. Teoricamente acabou aqui. Primeiro ponto que você vai olhar interessante é falar assim: mas eu tenho aqui não está HTTPS, não está com uma URL diferente dessa, isso aqui não é uma URL que você leva para o seu cliente e tudo mais. Absolutamente correto. Por quê? Aqui existe um outro ponto também, que você poderia usar um outro serviço da AWS aqui, que é o Route 53, onde você cria o domain name e pode linkar a este seu bucket e você tem seu site estático lá. Por que eu não fiz isso? Porque isso aqui tem custo, tá? Porque a hora que você fizer o domain name, você vai registrar um domínio, tem custo, blá blá blá. Aqui tem um custo bem barato. Se você tiver no free tier, então ainda é um custo mais barato ainda. Vamos lá. Como eu falei, para a gente brincar aqui, para mostrar para vocês os dois exemplos de erro que você pode ter, tá? Vamos supor aqui, ó, esse cara tá público aqui, mas eu vou esvaziar ele aqui, ó. Vou deletar tudo que está lá dentro. Empty. Joia. Ele continua público, mas ele não tem nada lá dentro. Se a gente for ver aqui, ó, agora 404, not found. Não tenho mais nada lá dentro. Vamos supor que eu vou subir o diretório lá, como eu falei para vocês. Ó. Eu vou adicionar a pasta. Agora eu vou adicionar a pasta como um todo. Ó. Opa. Fazer o upload. Ó. Ele vai subir todos os arquivos de uma vez só. Facilitei minha vida, não precisa selecionar pasta a pasta. Aquele mesmo processo. Vai subir todos os arquivos lá. Rapidinho ele sobe aqui. Mandei até os TXT que estavam lá de licença. Depois a gente vai deletar isso aqui mesmo. Então não vou deixar ativo para não ter custo, né? Vamos lá, deixa eu subir o finalzinho aqui. Olha só que legal. Subi, certo? Se eu for olhar lá, agora ó, ele não subiu no raiz, ele subiu na pasta Personal Blog Template. Joia. Eu olho aqui no Properties. Eu falei aqui no Properties, ó. Meu index lá, se eu editar aqui, vamos lá, ainda é o index.html. Então se eu chamar aqui o Properties de index, continua not found. Por quê? Porque ele colocou dentro da pasta Personal Blog Template. Então, agora olha só como é que ficou o caminho. Ele está dentro da pasta, ele colocou dentro da estrutura ali. E se eu pegar isso aqui e falar assim, não, então meu index está aqui, ó, neste caminho, em teoria, se eu for editar aqui e for colocar aqui, ó, olha lá, ó. Ele não deixa. Por quê? Porque o index tem que estar sempre na raiz. Eu não posso ter o index dentro de uma pasta. Então, por isso que eu fiz aquela subir diretório por diretório e coloquei o arquivo ali no final. E um último truque que eu falo, que é assim, é um erro comum também de você fazer, por mais que você tenha dado o blog access lá, se você não colocar a política de versionamento, ou seja, eu não tenho nenhum policy aqui mais, eu passo a tomar forbidden, mesmo com o bloquear, porque tá vendo, ó, o permissions está aqui, objetos podem ser públicos, mas eles não estão públicos, eles passam a estar públicos quando eu coloco a política do bucket aqui.
Cara, e o truque era esse, tá? Aonde a gente pode ir além deste exemplo aqui? Lógico, não subir os objetos na mão, você criar um fluxo de continuum delivery, de continuum integration, continuum delivery, CI/CD aqui, para você poder subir esse arquivo através de um CDK, de uma pasta na sua máquina, até mesmo do GitHub ou alguma coisa assim. Mas aqui são vídeos futuros que a gente pode evoluir esse exemplo. Aqui é só para mostrar como é simples você acompanhar esse exemplo. É simples você fazer, por exemplo, a publicação de um site estático na AWS. A única coisa que eu falo para vocês, gente, brincou depois disso aqui? Se você não vai deixar isso aqui no ar, não esquece de desligar. Porque pode ter custo. E aí, se pode ter custo, depois você esquece ligado, isso dói no seu bolso. Dica que eu dou, tá? Acompanha aqui o teu custo aqui, e aí você seta regras de bucket. Por exemplo, eu tenho uma regra de bucket aqui que acho que se passar de $5 ele já corta meus acessos aqui e começa a me avisar para falar assim, dá uma olhada aí, porque você pode estar gastando demais, porque às vezes a gente esquece alguma coisa ligada. E é isso para esse exemplo. Legal, né? Espero que vocês tenham curtido pra caramba esse conteúdo. Eu tenha enriquecido aí vocês de alguma maneira, que sirva de exemplo. É um exemplo simples, mas que sirva de exemplo de como você pode criar esse processo do bucket. Estamos começando aqui os vídeos no canal, estamos recomeçando o canal aqui e pretendo trazer muito mais conteúdo, mostrando exemplos práticos, exemplos de programação, exemplos simples também de você reproduzir. Então não esquece, assina aí o canal, clica lá no sininho para seguir quando eu publicar coisa nova, e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos.